Muito obrigado, Luís Newton. Excelentíssimo Sr. Representante da República, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa Regional, em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, em representação de Sua Excelência o Sr. Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira, digníssimos membros do Conselho Geral da Universidade da Madeira, digníssimas autoridades académicas, civis, militares e religiosas, Sr. Provedor do Estudante, Sr. Presidente da Associação Académica, Sra. Presidente da Associação de Antigos Alunos, caros colegas, alunos e funcionários, minhas senhoras e meus senhores. A Universidade celebra hoje o seu 23º aniversário e, com esta cerimónia, assinala também o seu segundo ano de funcionamento no quadro do novo regime jurídico das instituições de ensino superior. Fundamentalmente marcado pela criação do Conselho Geral, com este novo enquadramento legislativo, abriram-se novos horizontes ao nosso sistema de ensino superior, horizontes que a Universidade da Madeira tem procurado explorar da melhor forma para a sua afirmação, consolidação e projeção. Nesta cerimónia, que marca mais um ano de atividade, é importante que se recordem aqueles que foram, talvez, os momentos mais marcantes e as realizações mais importantes do ano que agora acaba. Mas antes de proceder a esse breve resumo, penso ser meu dever, e ainda mais elementar justiça, deixar aqui, em nome da Universidade da Madeira, o reconhecimento pela entrega e pelo trabalho desenvolvido pela Academia. Em primeiro lugar, é meu dever manifestar profundo agradecimento pelo trabalho que, aos mais variados níveis, tem vindo a ser desenvolvido pelo nosso Conselho Geral. Quer pela análise das propostas que temos submetido à sua consideração, e não foram poucas, quer pelas posições construtivas que adotam e que contribuem para o seu melhoramento, quer ainda pelo Conselho amigo e cooperante que nunca nos recusaram, os seus membros têm prestado um inestimável serviço à instituição. E se este é um cumprimento merecido aos docentes e estudantes desse Conselho, julgo nunca ser demais salientar o apreço que temos pelo trabalho abnegado dos seus membros externos, em particular o do seu Presidente, o Dr. Francisco Costa, que muito nos tem aproveitado, quer pela sua experiência, quer, sobretudo, pela visão com que o fazem, fruto não só da sua sábia experiência de outras lides, mas também da sua não vinculação às nossas mais diretas e internas preocupações, por vezes conducentes a uma visão demasiado estreita da realidade. Em segundo lugar, devo deixar aqui o meu reconhecimento ao corpo docente, pela forma como se tem vindo a adaptar a uma realidade cada vez mais exigente, que progressivamente dele solicita uma maior entrega a aspectos do seu trabalho que até há bem poucos anos quase não existia, restando-lhes ainda tempo para colaborar na concretização do contrato de confiança e assumir com entusiasmo uma outra quantidade de projetos fundamentais para a nossa consolidação. É deste esforço suplementar e da abertura a novos públicos e programas de formação que resulta, sem dúvida, a possibilidade de podermos afirmar hoje que o primeiro indicador mensurável desse contrato com o qual nos comprometemos, o total de novos alunos nestes programas para este ano letivo, foi claramente ultrapassado. Se é verdade que ainda é cedo para avaliarmos como cumpriremos os nossos compromissos no âmbito do contrato de confiança, a verdade é que este número indica que estamos no bom caminho e este sucesso deve-se, em primeiro lugar, ao esforço do nosso corpo docente. Aos estudantes, é justo deixar o testemunho da apreciação que temos pelo seu trabalho e pela sua compreensão para com o esforço de reorganização que tem vindo a ser desenvolvido. Mas devo deixar também aqui uma palavra a ter preço pela grande qualidade do trabalho desenvolvido pela Associação Académica, de que destacaria os sucessos desportivos aquém e além fronteiras, e o realce pela elevadíssima qualidade da sua revista mensal, a Já, que aconselho a todos os presentes e que, em conjunto com os programas Pátio do Estudante na RTP Madeira, muito contribuem para a nossa afirmação pública. Aos nossos serviços, pelo esforço grande de adaptação a novas regras e procedimentos, pela coragem com que o fizeram, fixando-se objetivos exigentes para os próximos anos, o meu reconhecimento pelo esforço e pelo entusiasmo com que abraçaram essa causa. Finalmente, gostaria de deixar uma palavra de profunda gratidão à minha equipa. Incansável e de uma total dedicação, é a ela que se deve a grande transformação que a Universidade tem vindo a sofrer, dou-me o meu mais profundo e sentido obrigado pela elevadíssima qualidade do trabalho que estou certo a Universidade saberá reconhecer. O ano de 2010 foi marcado por uma série de eventos que deixará a sua marca na história da nossa Universidade. Em janeiro, em conjunto com as restantes universidades e institutos politécnicos, a Universidade da Madeira assinou um contrato de confiança com o qual nos comprometemos a formar mais 100.000 pessoas
até ao fim de 2013. Em abril, a nossa proposta individual era aceita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com ela assumíamos o compromisso que resultava da nossa quota, formarmos mais 1000 portugueses até essa data. Em maio, recebemos no nosso dia da Universidade o Sr. Ministro da Ciência, que quis assinalar nessa cerimónia pública a sua concordância com os termos do nosso contrato. Nesse mesmo mês, aprovámos o Plano Estratégico para 2010-14 e, em setembro, recebemos numa cerimónia inédita o conjunto das universidades públicas portuguesas pela primeira vez assinalarmos em conjunto a abertura do ano letivo. Numa cerimónia presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, procedeu-se à assinatura final de todos os contratos de confiança dessas mesmas universidades com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É de assinalar o profundo significado que essa cerimónia teve para nós, pelo reconhecimento que carregava do enorme esforço que a Universidade tinha vindo a desenvolver no sentido de se transformar e de se adaptar às novas condições do mundo global, afirmando-se no panorama internacional como uma instituição que, sendo ainda muito jovem, quer desassombradamente afirmar-se pela abertura e seriedade do seu trabalho. A este conjunto de atividades públicas juntou-se toda uma outra série de ações, centrada a partir de setembro de 2010, nas questões da qualidade, sendo aqui a formação dos nossos estudantes a nossa preocupação central. Um primeiro documento sobre a reforma dos nossos primeiros ciclos foi aprovado pelo Conselho Geral. Naturalmente, necessitará, como sempre necessitarão documentos desta natureza, de alterações e melhoramentos, mas continuo a acreditar que a reforma aí preconizada, nos seus termos gerais, terá de realizar-se. Esta reforma resulta da vulnerabilidade do nosso funcionamento, de que os principais sintomas são, sem dúvida, uma ausência de critérios suficientemente explícitos sobre o nosso modelo de formação e avaliação, com a consequente introdução de uma excessiva variabilidade nesse funcionamento, e ao nível da nossa formação geral, uma clara evolução no sentido negativo desse mesmo modelo, que, há que confessá-lo, necessita de correções para se restaurarem os objetivos que conduziram à sua criação. Para essa reforma, estamos dotados a partir de hoje de um instrumento fundamental, o nosso espaço de universidade-empresa, contíguo a este local, onde iniciaremos em breve um conjunto de atividades ligadas à simulação empresarial e ao empreendedorismo, áreas em que consideramos crucial que todos os nossos estudantes adquiram competências, mas em que estaremos igualmente abertos a toda a população da Madeira. Em simultâneo, continuamos a advogar a necessidade de avançarmos com a criação do nosso serviço de acreditação, baseado num conceito de prestação completa de contas e que deverá iniciar-se pela acreditação das unidades curriculares. Um modelo encontra-se já aprovado, mas suscetível de alterações, estando agora a responsabilidade da sua implementação nas mãos dos presidentes dos centros de competência. Mas se a este nível organizacional temos ainda caminho a percorrer, é de realçar o franco progresso que tem vindo a registrar-se no outro campo fundamental, o do sucesso escolar. O relatório de concretização do processo de Bolonha, recentemente publicado pelo nosso Gabinete de Avaliação e Qualidade, mostra que temos feito francos progressos em matéria de sucesso escolar. Boa parte desse sucesso deve-se ao esforço de docentes e alunos, mas também dos presidentes dos colégios, e recordo, era também um dos nossos compromissos no âmbito do contrato de confiança. A esta preocupação com a documentação, certificação e sucesso, junta-se desde há muito a preocupação da Universidade com a adequação dos seus cursos ao mercado de emprego. Ao longo da sua história, a Universidade tem tido a coragem de alterar com frequência a sua carteira de cursos, mas é chegado o momento de levarmos esse objetivo de adequação um pouco mais longe. Propus, por isso, a criação de um observatório de emprego que o Conselho Geral aprovou. Pretendemos, com este organismo, basear as nossas decisões, quer ao nível da criação e distinção de cursos, quer mesmo ao nível da sua organização interna, na opinião atualizada de um organismo cuja credibilidade não possa ser posta em causa e que congrega académicos e personalidades da sociedade civil com provas dadas que nos possam aconselhar neste assunto. No sentido de garantir que a sua participação é eficaz e que as metodologias deste observatório não deixam margem para dúvidas, defendi que metade dos seus membros fosse externa à instituição. O observatório já está constituído e entrará em funcionamento durante este mês de maio. É esta iniciativa que reputamos de fundamental para o nosso futuro e em que reconhecemos, sem receios, a importância da opinião da sociedade civil, juntar-se-ão em breve duas outras iniciativas, igualmente já aprovadas pelo Conselho Geral, e nas quais a participação de entidades externas é imprescindível. A primeira destas iniciativas, o Observatório de Turismo, procurará dar um contributo fundamental para o conhecimento dessa área tão importante para a economia da região.
A segunda, o conceito cultural, resulta de reconhecermos a necessidade de termos uma política consistente nesta área, que se encontra associada a uma programação cuidada das suas atividades e também de pretendermos que ela envolva a sociedade que nos rodeia. Acreditamos que a participação de personalidades externas enriquecer-nos-á e contribuirá para nos aproximarmos mais ainda da sociedade a que pertencemos. Às entidades convidadas que tão generosamente aceitaram o nosso convite, deixo registado o meu agradecimento e a minha convicção de que, com a sua colaboração, seremos mais capazes de realizar este grande projeto que é a Universidade da Madeira. O ano 2011 e os anos que se aproximam serão anos de grande exigência para todos os portugueses e para as suas instituições. Em grande medida, a Universidade da Madeira procurou antecipar-se desde cedo, através de um grande rigor na sua gestão interna, o que nos permitiu alcançar o equilíbrio orçamental logo em 2009, situação que mantivemos durante 2010. Embora ainda não aprovadas as contas, posso desde já adiantar que os nossos resultados serão positivos. Situação que, com uma cultura de responsabilidade, contamos conseguir igualmente em 2011, pese embora o facto dos cortes deste ano terem sido importantes. Para alcançarmos esse objetivo fundamental, foi necessário fazer opções e, naturalmente, manter intocado, tanto quanto possível, o nosso objetivo fundamental, a qualidade dos nossos cursos. Consideramos ainda assim que, neste quadro de rigor orçamental, muitos dos projetos que tínhamos poderão realizar-se. Até porque, para a maioria deles, o fundamental é a qualidade e a dedicação da academia à sua realização. Muitos não carecerão de investimentos significativos, o que julgamos que, genericamente, seremos capazes de os cumprir. Assim, continuaremos a incentivar a consolidação dos nossos projetos de internacionalização, objetivo fundamental do nosso contrato de confiança e que continuará a ter como ator principal o MITI. Apraz-me registrar aqui o reconhecimento nacional e internacional desse nosso Instituto, talvez a iniciativa melhor sucedida de todas as que se desenvolveram no âmbito da parceria Portugal-Estados Unidos e que contribuiu de forma crucial para a nossa afirmação internacional. Permitam-me, pois, que deixe aqui expresso o reconhecimento a todos os meus colegas do MITI pelo extraordinário contributo que deram à nossa Universidade. Mas acreditamos também na possibilidade de se explorarem outras vias de internacionalização. Neste último Conselho Geral, aprovámos um conjunto de recomendações que permitem a sua efetivação dentro de um quadro claro e transparente. Acreditamos que, com estas medidas, o esforço desenvolvido por algumas das nossas unidades, como as Ciências da Educação no Brasil, terão um enquadramento adequado e merecido. Iniciativas como estas, ou as que têm vindo a realizar-se no Centro de Química da Madeira, que se tem revelado capaz de atrair não só individualidades de grande qualidade, como o professor Chiang Yang-Shi, da Universidade de Tonghua, nosso catedrático Santander, mas também um conjunto de jovens de várias nacionalidades, para estudos de pós-graduação ou estágios pós-doutorais, serão sempre centrais à natureza da Universidade da Madeira. Mas continuo a acreditar que qualquer destes esforços se perderá, ou pelo menos terá muito menos eficácia, se não reconhecermos o papel central que deve ser desempenhado pela nossa estrutura organizativa. Insisto que numa universidade de qualidade, todos os indicadores devem ser conhecidos instantaneamente. Todas as metodologias e procedimentos devem estar documentados. Tudo deve ser avaliado. Esta é a principal mensagem do presente e não é necessário ir muito longe. Esta é uma das mensagens subliminares do memorando da Troika a que ontem todos tivemos acesso. É, aliás, a constatação da necessidade de avançarmos cada vez mais nesse sentido que nos fez avançar com a criação do Centro de Desenvolvimento Académico, cuja atividade já se iniciou e do qual esperamos um contributo muito significativo para a modernização da Universidade. Minhas senhoras e meus senhores, é neste cenário de busca de uma evolução ambiciosa que permite à Universidade da Madeira contribuir de forma ainda mais concreta para o desenvolvimento da região e do país, que entramos agora nesta fase de grandes e difíceis desafios no quadro do programa que acaba de ser acordado com a Troika e que nos foi anunciado ontem. Uma leitura rápida do memorando que a todos foi disponibilizado permite-nos perceber que serão centrais a esse entendimento a fixação de objetivos, a avaliação periódica e rigorosa dos mesmos e a assunção da necessidade de adaptarmos as nossas instituições a essa realidade, de forma a otimizarmos as possibilidades de cumprirmos os compromissos assumidos. Neste quadro, é interessante lermos o que o memorando afirma sobre as nossas instituições no ensino secundário, na sua página 23, e que passo a citar de forma livre. O Governo apresentará um plano para melhorar a qualidade dos serviços, incluindo a generalização de acordos de confiança com as escolas públicas,
estabelecendo uma autonomia alargada e regras de financiamento baseadas em fórmula que compreendem indicadores de desempenho e a prestação de contas. Este objetivo deverá ser atingido durante o primeiro quadrimestre de 2012, isto é, daqui a pouco menos de um ano. Olhando para estas questões, é bom reconhecermos que as instituições de ensino superior, em virtude da sua evolução nas últimas décadas, estarão entre as instituições públicas melhor preparadas para enfrentar estes grandes desafios, embora haja certamente melhoramentos a fazer. Mas é também útil olhar para esta afirmação do memorando e ler nela a ideia fundamental, a de que caberá ao poder político, a par do rigor, criar igualmente as condições para que as instituições se capacitem para responder ao desafio. No caso das universidades, o regime jurídico aprovado em 2007 cria, com rara clarividência no nosso sistema, os instrumentos necessários ao prever a possibilidade das universidades optarem entre manter o regime atual ou adotar o regime fundacional. Nesse quadro, entendeu o Conselho Geral da Universidade, na sua reunião do passado dia 29 de abril, ter chegado o momento de refletirmos sobre as vantagens e desvantagens do regime fundacional, de modo a que, na altura certa, possa considerar e votar tal possibilidade. E é bom realçar que aprovou esta resolução por unanimidade. Naturalmente, é sempre possível argumentar-se que, este sendo um tempo de grandes incertezas, a discussão poderia não ter lugar agora. A meu ver, é precisamente por este ser um tempo de incertezas e porque os desafios que se aproximam são de grande dificuldade que a Universidade da Madeira deve, pelo menos, levar a cabo a discussão interna sobre o assunto, para que todos nos sintamos envolvidos e os conselheiros possam formar a sua opinião e votar em função da sua consciência. O quadro legal atual prevê que a opção se concretize em 3 tempos: uma aprovação da adoção do regime fundacional em Conselho Geral, sob proposta do reitor, uma fase de negociação com o Governo e, finalmente, a aprovação pelo mesmo dos termos exatos em que o regime será adotado. É, pois, evidente que a simples afirmação por parte da Universidade de que pretende adotar este regime não é suficiente, podendo tal proposta ser recusada pelo poder político. Por esta razão, o reitor deverá procurar assegurar-se da aceitabilidade da tal proposta antes de a apresentar formalmente ao Conselho Geral, não sendo excluir que não venha a ser formulada. Mas esta incógnita não deve obviar a que nos preparemos da melhor forma para qualquer das eventualidades. Até porque, a meu ver, ainda que tal possibilidade não se realize nos próximos tempos, julgo que a evolução global do sistema de ensino superior aponta na direção do regime fundacional. É o que recomendam as instituições internacionais. É o que está a acontecer em vários países europeus. E é, há que o reconhecer, um modelo que melhor permite às universidades atingirem os objetivos que levaram a sociedade a criá-las. Não é por acaso que muitas das grandes universidades europeias optaram por este tipo de regime, sempre que tal lhes foi possível. No quadro português, garante-se aos estudantes a manutenção das regras sobre propinas no sistema público e aos docentes e não docentes, à data da adoção do regime, a possibilidade de manterem o seu vínculo à função pública, garantia que se estende ao orçamento da universidade. Naturalmente, o debate a que iremos assistir nos próximos tempos contribuirá para que todos fiquemos melhor esclarecidos sobre as opções a tomar. Pela minha parte, assistirei com espírito aberto ao mesmo, mas também usando um princípio de vida que sempre me tem acompanhado, num quadro de incerteza, de risco, mas também de oportunidade, entre duas possibilidades que se me deparem e que se me afigurem de idêntico risco, defenderei sempre a escolha de que me der mais liberdade e autonomia. Numa região que sempre pugnou por mais autonomia, numa instituição que, pela sua natureza, sempre a defendeu, estou certo que faremos a escolha correta quando esse tempo chegar. Muito obrigado. Nós vamos assistir agora a um pequeno concerto. As pessoas estão convidadas a ficar, mas quem tem necessidade de sair também não se sinta impossibilidade de o fazer. Muito obrigado.